Tudo bom, pessoal? Estamos de volta hoje para falar sobre história do Rio Grande do Sul. Essa aula de Rio Grande do Sul pretendo que seja bastante objetiva, bastante clara, até porque o objetivo de vocês é preparação para vestibulares. E especificamente o vestibular que mais aborda esse tema, que é a história rio-grandense, é o vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, a aula de hoje pretende ser um apanhado geral daqueles assuntos específicos de história do Rio Grande do Sul que possam vir a ser exigidos de vocês no momento da prova. Sempre lembrando que o fundamental é que vocês acompanhem essa aula, claro, com o nosso material. Entreguem a aula, entreguem nas turmas, para que vocês venham acompanhando tudo aquilo que eu vou discorrer acerca da história do Rio Grande do Sul neste material. O outro elemento que eu quero destacar para vocês é que os grandes assuntos da história do Rio Grande do Sul que estão inseridos na história brasileira já foram abordados em sala de aula ou até em videoaulas, como é o caso da maior das guerras promovidas aqui no Sul, a Guerra dos Farrapos, que está no vídeo de vocês, de revoltas do período regencial. Vocês têm acesso nessa mesma área do site www.fabiocatani.com.br. Então, sem mais delongas, deixa eu colocar para vocês algumas coisas interessantes. O primeiro elemento que nós abordamos acerca da história do Rio Grande do Sul, muito rapidamente também, são as populações indígenas. Aqui vocês percebem no nosso primeiro slide já uma das lendas integrantes da história do Rio Grande do Sul, que é a lenda de um escravo que trabalhava nas fazendas, a lenda do negrinho do pastoreio. Mas antes da vinda dos escravos, que só acontece na segunda metade do século XVIII, dos escravos africanos, o que nós tivemos no Rio Grande do Sul foi a utilização fundamental do braço indígena. E os grupos indígenas que existiam aqui no Rio Grande do Sul antes da chegada dos europeus são grupos indígenas predominantemente guaranis e caingangues. Os grupos guaranis são aqueles que foram missioneiramente incorporados aos portugueses e espanhóis através da ordem jesuítica, através das missões e reduções. Foram os índios que receberam a catequese e muitos deles depois serviram como mão de obra nas atividades pecuaristas. Os índios Gês, pampianos, caingangues, charruas, minuanos. Os grupos caingangues, eles são os índios que hoje em dia habitam o norte do estado e que estão envolvidos seguidamente em conflitos pela terra, com a dificuldade de respeitabilidade à demarcação dos territórios indígenas e os confrontos que acontecem com bastante frequência com grupos de agricultores, com fazendeiros, e inclusive foram vítimas de manifestações raciais por parte de um político recentemente. Por outro lado, o que me interessa é que vocês saibam que toda a ocupação histórica do Rio Grande do Sul, da área do Rio Grande de São Pedro, da chamada Banda Oriental, que ficava com o Uruguai e também essa área do Rio Grande do Sul, se dá em função da economia platina. No século XVI, logo após o início da colonização, foram encontradas aqui na região platina grandes quantidades de prata, evidentemente, e de ouro também, mas predominantemente a prata de Potosí. Essa área se tornou bastante significativa para a coroa espanhola e todo o território do atual Rio Grande do Sul era uma área que, pelo próprio Tratado de Tordesilhas, pertencia exclusivamente à Espanha. Portanto, toda a presença portuguesa, além dos limites de Tordesilhas, que no seu extremo sul se estabeleciam em Laguna, deu-se de maneira ilegal até 1750, quando foi estabelecido o Tratado de Madrid, que oficialmente anulou o Tratado de Tordesilhas. O interesse pela região platina dava-se através não apenas da prata de Potosí, mas do comércio que era realizado a partir de Buenos Aires. Já no final do século XVI, muito antes da própria presença dos espanhóis no território do Rio Grande do Sul, Buenos Aires já era uma cidade bastante destacada no universo da colonização espanhola na América. E Buenos Aires produzia, por exemplo, uma elite que
frequentava a Europa para estudar e que ficaram conhecidos como Los Estudiantes de La Plata. A região do atual Uruguai, a banda oriental do Uruguai, ela era uma área também, até então, até o século XVI, sem um povoamento efetivo. No século XVII, que nos interessa primeiramente, nós temos a primeira ocupação territorial de descendentes de europeus aqui no território do atual Rio Grande do Sul. Até o século XVII, até precisamente o ano de 1626, não tinha sido desenvolvida nenhuma atividade de colonização europeia no Rio Grande do Sul. E a primeira ocupação se dá através de padres jesuítas, padres inacianos, a ordem jesuítica fundada por Inácio de Loyola, e esses padres inacianos, esses padres jesuítas, liderados por Roque Gonzalez, vieram das missões do Paraguai. Os padres jesuítas que atuaram aqui na região Centro-Sul, todos eles eram espanhóis. Eventualmente vinham padres portugueses, faziam esporadicamente algum trabalho de catequese. Agora, as duas etapas missioneiras que existiram no Rio Grande do Sul foram de jesuítas espanhóis, até porque a terra pertencia aos espanhóis. A primeira ordem, a primeira leva de jesuítas, estabeleceu a primeira fase missioneira nas chamadas reduções do TAP. As reduções do TAP envolveram uma série de povoados que existiram no Rio Grande do Sul entre 1626 e 1638. Foi um período bastante breve. Foram destruídos pelos bandeirantes que, na época, em função das vicissitudes de tráfico de escravos africanos o tráfico estar temporariamente ocupado por holandeses e os holandeses estarem canalizando os escravos africanos fundamentalmente para as áreas de sua ocupação no Nordeste, ocorreu um ciclo de caça aos índios realizado pelos bandeirantes e, mesmo sendo ilegal a utilização da mão de obra indígena pelos portugueses como escrava, ela foi praticada durante meados do século XVII e boa parte do século XVIII. Os bandeirantes atacaram as reduções do TAP e destruíram essa primeira leva missioneira. Só que um dos legados que aqui se estabeleceu foi a presença do gado. Foram esses jesuítas que introduziram no território do Rio Grande do Sul gado bovino, gado muar, gado cavalar e gado ovino. E, portanto, nós passamos a ter aqui no Rio Grande do Sul, com o final dessa primeira leva de jesuítas, a permanência de gado que ficou à revelia aqui no estado, à solta, e praticamente não encontrava inimigos naturais. Afinal de contas, o que nós tínhamos aqui era uma quantidade significativa de emas, e convenhamos, somente uma ema com gravíssimos problemas mentais se torna uma predadora de gado. Certamente necessitaria de um bom acompanhamento psiquiátrico para superar esse seu vício carnívoro. Mas também nós tínhamos um pequeno lobo, até desprezível, perdão pelo meu preconceito, chamado Graxaim. E nem com um bando bastante significativo de graxaíns eles se transformariam em predadores definitivos desse rebanho. Então o gado permaneceu solto aqui no Rio Grande do Sul e eventualmente nós tínhamos algum gaúcho, algum andarilho do campo vindo para cá para fazer a preia do gado e estabelecer a courama. Mas no máximo era isso que acontecia. No mais, o gado não enfrentava nenhum tipo de inimigo natural. E a nova presença jesuítica deu-se já no período dos famosos 7 povos missioneiros. Com o final da União Ibérica, Portugal não quis perder a possibilidade de comércio no prata, adquirida por ocasião do derecho de assento, fornecido pelo rei Filipe II em 1580, mas que, com o término da União Ibérica, isso tinha acabado. E os portugueses foram expulsos de Buenos Aires. 40 anos depois, em 1680, Portugal fundou, na margem oriental do Rio da Prata, a colônia do Santíssimo Sacramento. Sacramento foi fundada por portugueses como uma fortificação militar e um pequeno núcleo de povoamento português na estratégica região do Prata. Em compensação, a resposta espanhola veio com a vinda de um novo grupo de jesuítas que fundaram os 7 povos missioneiros.
E esta fase foi a mais duradoura. Ela vai se estabelecer de 1682 até por volta de 1760, com a presença dos jesuítas, e depois passando para a administração civil e ainda com remanescências até 1831. Essa nova etapa missioneira, novamente com jesuítas espanhóis, que se fixe isso de uma maneira muito clara, ela organizou a atividade pecuarista, arrebanhando o gado parcialmente aqui na região da Estância Missioneira e também arrebanhando parte do gado na chamada Vacaria del Mar e na Vacaria dos Pinhais, nos campos de cima da serra. A Estância Missioneira de São Miguel tinha aproximadamente 500 mil de cabeças de gado. Os jesuítas desenvolveram as atividades missioneiras de catequese das comunidades indígenas. Peço que depois vocês deem uma atenção especial para isso no material. Observem que, além da atividade da catequese, as missões elas tinham o objetivo de buscar uma certa autossuficiência na produção alimentícia e, além disso, desenvolver atividades econômicas que proporcionassem não apenas a sustentação do grupo missioneiro, mas que também gerassem uma lucratividade que seria enviada para a ordem jesuítica na Europa. Era uma época em que os jesuítas se comprometiam em promover a expansão do cristianismo católico pelo mundo e também se comprometiam em promover retaliações ao protestantismo, que se espalhava na Europa entre os séculos XVI, XVII e até início do XVIII, quando ainda nós tínhamos remanescências dessas guerras religiosas. Mas o fato é que aqui na América os jesuítas também promoveram, paralelamente à catequese dos índios, promoveram aqui no Rio Grande do Sul a criação de gado, a plantação de milho e a plantação de erva mate. Os jesuítas permitiam que os índios ficassem com uma boa parte daquilo que era produzido. Isso era administrado, inclusive, por um cabildo missioneiro, do qual faziam parte não apenas os jesuítas, mas também os líderes tribais indígenas. A religião católica era afirmada, mas algumas práticas ancestrais dos índios, não em termos religiosos, mas em termos culturais, eram preservadas, embora de maneira tímida e bastante ajustada aos interesses do catolicismo. A arte barroca era praticada, inclusive há um estatuário significativo em diversos museus da região e também aqui em Porto Alegre, como no Museu Júlio de Castilhos. A ordem jesuítica da região dos Sete Povos estava subordinada à autoridade do Paraguai. E até a época da Guerra Guaranítica, até o Tratado de Madrid, a convivência desses índios com os padres jesuítas foi bastante prolífica, foi bastante produtora e acabou surtindo um efeito bastante significativo em termos não apenas econômicos, mas também pródigos em termos culturais na região missioneira. Entretanto, diante dos tratados territoriais, que já foram abordados em aula, mas o mais importante deles acabou sendo o Tratado de Madrid. Depois eu vou refrescar a memória de vocês em relação a esses tratados, até em função das diversas guerras que aqui ocorreram, e que são temas frequentes e bastante exigentes na prova da URGS. Se vocês observarem questões das provas da URGS de 2010, 2011, 2012, 2013, nós tivemos com frequência a abordagem acerca de tratados. E a prova da URGS de 2014 abordou especificamente o Tratado de Madrid e essa questão jesuítica. Mas, fundamentalmente, o que nós tivemos é que, com a assinatura do Tratado de Madrid, Portugal e Espanha fizeram a troca dos Sete Povos, que eram espanhóis, pela colônia de Sacramento, que era portuguesa. Os portugueses cediam a colônia do Sacramento, retiravam-se de lá, e os jesuítas espanhóis deveriam regressar, levando consigo boa parte do contingente de índios guaranis para a estância e para a área missioneira de Assunção, no Paraguai. Os portugueses tinham como planejamento levar os açorianos, 20 casais de açorianos foram trazidos das ilhas do Atlântico, primeiro para Santa Catarina e depois trazidos para a cidade de Rio Grande, primeira vila fundada aqui no Rio Grande do Sul, para serem levados até as missões. Só que como as missões não se desocuparam,
esses casais açorianos acabaram se dispersando pela região das proximidades de Rio Grande, no litoral, em algumas áreas próximas, como Cachoeira do Sul, Rio Pardo e os campos de Viamão, Gravataí e Porto Alegre. Já já abordaremos mais isso. Mas o fato é que a Guerra Guaranítica, estabelecida entre 1754 e 56, em que se destacou a figura do cacique indígena Sepete Araju, colocou de um lado índios e jesuítas que lutaram contra as tropas portuguesas e espanholas. Desafiaram a autoridade de portugueses e espanhóis, o que levou o Marquês do Pombal a expulsar os jesuítas do território português. Em seguida, os espanhóis fizeram a mesma coisa. E pelas pressões das coroas de Portugal e Espanha, a ordem jesuítica, inclusive, ela chegou a ser extinta na década de 1780 pelo papado. Voltou a existir legalmente a partir da década de 1810, até pela importância estratégica dos jesuítas. Por outro lado, meus queridos, o desenvolvimento das atividades missioneiras representou a primeira significativa atividade de ocupação de europeus no Rio Grande do Sul. Mas com os tratados de fronteira, que são o nosso próximo assunto, vai ficar latente e patente o interesse de Portugal na atividade pecuarista do Rio Grande do Sul. Porque até o século XVIII, Portugal não tinha tido nenhuma iniciativa oficial de ocupação do território do Rio Grande do Sul. Até precisamente o ano de 1726, século XVIII, portanto, tatuem na memória isso. Eu estou usando uma metáfora, tu não vai me aparecer com o número romano 18 na testa, criatura. Por favor, estou usando uma metáfora, com adolescentes é sempre bom deixar claro. O que está acontecendo é que só a partir do século XVIII é que Portugal realmente passa a se estabelecer no território do Rio Grande do Sul. 1726, doação das primeiras instâncias. O que antes ocorreu foi o interesse de Portugal na região do Prata, comércio. O gado foi introduzido um século antes, exatamente em 1626, por jesuítas espanhóis. Portugal só foi se interessar pelo gado no Rio Grande do Sul quando ocorreu a descoberta do ouro na região das Minas Gerais. E isso trazia a necessidade não apenas da alimentação da população que trabalhava na mineração, mas também do couro do gado que era utilizado para a mineração e mulinhas que seriam utilizadas fundamentalmente para o transporte de produtos, o transporte de instrumentos de trabalho e o transporte do próprio ouro nas íngremes regiões de Minas Gerais. Por outro lado, é no século XVIII e início do século XIX que nós temos os tratados territoriais. E apesar disso já ter sido abordado com vocês na nossa aula de Brasil colonial, quero destacar o seguinte. O primeiro dos tratados, assinados entre Portugal e Espanha, posteriormente a Tordesilhas, foi o Tratado de Utrecht. Ele é pouco significativo. O Tratado de Utrecht, ele foi assinado pela Espanha, que já passara a ser reinada pela família Bourbon. Os Habsburgos decaíram no século XVII, sobretudo depois da Guerra dos 30 Anos, e no começo do século XVIII a família Bourbon, a mesma família que reinava absolutisticamente na França, passou a reinar na Espanha. Inclusive, em 2014 ocorreu uma sucessão na coroa espanhola, com o rei Juan Carlos abdicando ao trono em favor do seu filho Filipe VI. Pois bem, o que ocorre, meus queridos, é que nós tivemos na região o Tratado de Utrecht, em 1715, concedendo, em função de Portugal reconhecer os Bourbons no poder na Espanha, foi concedida legalmente a posse sobre Sacramento. Só isso, nada mais. Entretanto, naquele momento, como em seguida eu vou abordar, o nosso próximo passo vai ser trabalhar a pecuária aqui no Rio Grande do Sul, Portugal já tinha um interesse maior e já era feita a preia do gado. Tropeiros levavam o gado em direção a Sorocaba. E o gado, só retirado do Rio Grande do Sul sem que houvesse uma criação, começava a rarear, começava a escassear. Diante desses primeiros sinais de esgotamento, a coroa portuguesa transgride os próprios tratados que havia estabelecido e distribui terras para fazendeiros no Rio Grande do Sul.
Lembrem-se que sempre a doação de terras por parte de Portugal, durante todo o período colonial e durante o período joanino, deu-se através da doação de uma carta denominada sesmaria. E esses sesmeiros, eles eram sempre latifundiários. É justamente por não ter uma demarcação efetiva da terra, e isso é algo que só vai ocorrer depois de 1850 com a Lei de Terras, é que surgiu aquele mito da democracia territorial no Rio Grande do Sul. Na verdade, a terra ela era de propriedade de poucos, só não havia demarcação das cercas. Mas essas sesmarias, elas se perdiam na vista do vivente na medida em que elas eram doações de grandes propriedades rurais feitas pela coroa portuguesa, especialmente para pessoas que vinham de Sorocaba. Inclusive, vocês podem fazer uma analogia com a belíssima obra O Tempo e o Vento. As pessoas que vinham lá das feiras de Sorocaba e esses paulistas que receberam terras no Rio Grande do Sul. E aí se iniciava a ocupação das fazendas de criação de gado. Portanto, de maneira ilegal, Portugal está ocupando terras. E até o Tratado de Madrid, Portugal não apenas doou diversas sesmarias, como fundou uma fortaleza na região do atual Rio Pardo, a fortaleza de Jesus Maria José, às margens da Lagoa dos Patos, e também criou o primeiro povoado do Rio Grande do Sul, a vila de Rio Grande, em 1737. Portanto, doação de sesmarias, o estabelecimento do primeiro vilarejo, já com a ideia de povoar, já com a ideia de criar uma pequena administração para orientar. E lembre-se que o Rio Grande do Sul sequer naquele momento era ainda uma capitania, ele era um território. Até porque Portugal não podia, nesse momento, no século XVIII, até o Tratado de Madrid, criar qualquer atividade política na região, porque não era um território dele. E já havia sido fundado também uma fortaleza pelos portugueses. Os espanhóis também depois acabaram fundando a fortaleza de Santa Tecla. Por outro lado, meus queridos, nesse momento, ainda os sete povos estavam plenamente organizados. E é nesse contexto que é assinado o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele foi fundamentado na ideia de que quem toma posse da terra é o seu dono. Esse princípio se chama uti possidetis. E de fato, se nós observarmos do atual estado de Santa Catarina em direção à Amazônia, o tratado obedeceu exatamente a ocupação que havia sido feita na região do oeste brasileiro pelos bandeirantes, século XVII ainda, início do XVIII, demarcou territórios no Pantanal, no Rio Guaporé, no Rio Madeira, no Rio Negro, no Rio Solimões. Na Amazônia, durante o século XVIII, mesmo momento em que a pecuária está sendo desenvolvida no Rio Grande do Sul, nós temos uma circunstância importante de demarcação de territórios por parte de Portugal através das entradas, expedições oficiais que construíram 14 grandes fortalezas na região do oeste e do norte do Brasil e do noroeste brasileiro. Paralelamente a isso, paralelamente às entradas, Portugal desenvolvia a catequese indígena e aqui os jesuítas portugueses atuavam, região amazônica, e se aproveitavam da mão de obra indígena para a coleta das famosas drogas da floresta. Pois bem, então o Tratado de Madrid demarca o uti possidetis e faz a troca entre Sacramento e Sete Povos. Índios e jesuítas não aceitam essa troca, vem a Guerra Guaranítica, o que acaba inviabilizando essa troca. Se vocês perceberem, os limites territoriais a partir de Santa Catarina permaneceram inalterados. Porque depois vem o Tratado de El Pardo, que anula essa troca, não anula por completo Madrid, anula a troca que foi feita. Em 1763, Dom Pedro de Ceballos, não precisa decorar o nome do cara, Dom Pedro de Ceballos, governador de Buenos Aires, atacou Sacramento, fez cerco a Sacramento, atacou as possessões portuguesas que começaram a se estabelecer no litoral, atacou Rio Grande, o que acabou fazendo com que houvesse uma dispersão da população rio-grandina e a fundação de alguns outros povoados, muitos deles de origem açoriana. E em 1752, nós já tínhamos a ocupação aqui dos campos de Viamão pelo Jerônimo de Ornelas, que depois acabou recebendo oficialmente a região como uma sesmaria, atraiu outros casais açorianos,
virou Porto dos Casais e em 1772 um processo de urbanização transformou a vila de Porto Alegre, a Vila dos Portos dos Casais, fundando-se aquela que seria a futura capital do Rio Grande de São Pedro. Lembrando, politicamente, o Rio Grande do Sul só foi reconhecido como uma capitania e passou a ter um governo no ano de 1809, na época de Dom João VI. Até o começo do século XIX, nós não éramos sequer, aqui no território, uma capitania, certo? Nós éramos um território, sem que houvesse uma governança efetiva. Por outro lado, vem o Tratado de Santo Ildefonso, esse também é importante. A gente é acostumado a dizer, mas Santo Ildefonso passa tudo para a Espanha. Tudo não, cara pálida, tudo não. Observa o seguinte, os 7 povos e Sacramento eram da Espanha, mas metade do Rio Grande do Sul, justamente onde havia a pecuária e justamente onde os açorianos haviam se estabelecido na região do litoral, o norte do atual Rio Grande do Sul, o centro do Rio Grande do Sul, essas áreas permaneceram para Portugal. E no sul, e esse é um macete que eu sempre digo para vocês, para lembrar qual é o tratado dos campos neutrais, bem aqui na região do Chuí, lembra do seguinte, um santo não pode torcer nem para Portugal nem para a Espanha, um santo tem que ser neutro. Então o tratado que marca a formação dos campos neutrais é o Tratado do Santo, o Santo Ildefonso. Por fim, fazendeiros gaúchos no final do século XIX, interessados em dominar essa área missioneira, entraram em um atrito severo com os castelhanos que aqui se estabeleciam. A partir da iniciativa desses fazendeiros gaúchos, foi arregimentado um grupo militar, foi estabelecida uma estratégia de avanço sobre a área missioneira e, na virada do século XVIII para o XIX, em meio a confrontos que Portugal e Espanha estabeleciam lá na Europa, um conflito isolado aconteceu aqui. Os fazendeiros acabaram amealhando o apoio dos líderes indígenas, prometendo-lhes justamente áreas da região missioneira, caso eles lutassem contra os espanhóis. Obtendo apoio indígena, os fazendeiros gaúchos conseguiram derrotar os espanhóis. E no Tratado de Badajoz, o Rio Grande do Sul acabou recebendo a configuração atual. O Tratado de Badajoz se estabeleceu em direção à atual configuração geográfica do Rio Grande do Sul. E aí nós já tínhamos, mais do que apenas os povos missioneiros, nós já tínhamos fortificações militares, como o Forte de Jesus Maria José, nós já tínhamos povoações dos portugueses na região. Não apenas Rio Grande, Porto dos Casais, Viamão e a cidade de Pelotas. A partir do momento que definimos essas fronteiras, eu quero destacar para vocês que, além do povoamento do Rio Grande ser estabelecido por aqueles paulistas, o primeiro grupo de imigrantes presentes no Rio Grande do Sul e o único que chegou no período colonial foram os açorianos. Imigração açoriana, desenvolvida a partir do século XVIII, chega e ocupa fundamentalmente a área do litoral do Rio Grande do Sul. Percebam aqui no mapa, nós temos a ocupação açoriana fundamentalmente se estendendo das áreas próximas a Porto Alegre, Gravataí, Viamão, e ocupando as áreas do litoral do Rio Grande do Sul e as áreas próximas a Rio Grande e Pelotas. Os açorianos, eles desenvolveram atividades econômicas ligadas, em primeiro lugar, a iniciativas de produção de arroz, orizicultura, triticultura. Final do século XVIII, início do século XIX, os açorianos se dedicaram à produção de trigo, só que a produção de trigo aqui no Rio Grande do Sul, ela passou por percalços tanto de calotes feitos pelo governo português do Dom João VI, depois do próprio governo brasileiro de Dom Pedro I, por ocasião das Guerras Platinas, e também os açorianos padeceram com a sua produção de triticultura em função de uma doença chamada ferrugem. Dedicaram-se às diversas atividades aqui no litoral, artesanato, a pesca, desenvolveram atividade pecuarista, boa parte deles, especialmente aqueles que vieram em direção a Gravataí, a Viamão e a Porto Alegre, dedicaram-se à atividade pecuarista. Os açorianos foram, dos grupos de imigrantes, os únicos a usarem em escala significativa a mão de obra
escrava. Nosso próximo assunto, que aí já atravessa e já é o meu enganche para o período imperial, é a primeira grande atividade econômica da história do Rio Grande do Sul e aquela que foi a maior atividade econômica histórica do território rio-grandense, a pecuária. A pecuária se desenvolveu em etapas distintas. Primeiro com as instâncias missioneiras, como a gente pode observar. Aqui já começava a criação de gado por parte dos portugueses, século XVIII, instâncias de criação. O gado, ele se transforma no elemento condicional, fundamental da economia gaúcha e já no século XIX, no início do século XIX, percebam que as instâncias portuguesas, elas se estabeleciam em todo o território do centro-sul do Rio Grande do Sul, o que justifica, inclusive, o interesse dos fazendeiros gaúchos nessas áreas de fronteira com o Uruguai. E isso também explica, nesse confronto entre interesses de fazendeiros, os históricos conflitos platinos. Estes nós já estudamos em História do Brasil Imperial. Mas, meus queridos, a pecuária, ela passa por 4 grandes etapas. A primeira das etapas, fundamental apenas no século XVII, finalzinho do XVII e até as primeiras 2 décadas do século XVIII, foi a preia do gado chucro, que era realizado fundamentalmente por tropeiros. O gado existia aqui na região herdado do período missioneiro e esse gado era preado pelos tropeiros que vinham da região de Sorocaba, levado até as feiras de Sorocaba e depois revendido para as Minas Gerais. Já em 1726 começa a doação de estâncias e nas estâncias nós temos o pastoreio do gado. E aí nós temos a atividade pecuarista se transformando na atividade fundamental de sobrevivência do Rio Grande do Sul. Lembra que os estancieiros eram sempre fazendeiros latifundiários. Esquece esse mito de democracia territorial, que ele é mentiroso. A outra situação é que nas estâncias nós tivemos 2 tipos de mão de obra usada. A mão de obra escrava negra africana, principalmente a partir do século XIX, sempre faz associação, por exemplo, com a lenda do negrinho do pastoreio, e a mão de obra dos peões. Muitos desses peões eram antigos índios missioneiros, alguns açorianos empobrecidos e fundamentalmente mestiços, filhos de brancos e índios. Os gaúchos, os andarilhos do campo, as criaturinhas os peões que se agregavam a uma fazenda e essa agregação tornava-os vinculados, agregados à fazenda. Esse vínculo que se estabelecia, ele gerava uma espécie de, não é que fosse servidão, evidentemente, mas uma espécie de prisão do homem à terra. Porque pertencer a uma fazenda e ser leal ao fazendeiro, isso também explicará a participação massiva dos peões nas guerras promovidas ao longo do século XIX e século XX pela elite latifundiária. Pertencer a uma fazenda e ser leal ao teu fazendeiro significava também os ideais de honra dessa peonagem. Não pertencer a uma fazenda era se transformar no andarilho do campo, como o personagem Blau Nunes. E do século XVIII até o século XX, a peonagem ela foi a essência do trabalho para a massa de pessoas desvalidas no Rio Grande do Sul. Nas estâncias, portanto, se usava peonagem, que é um sistema de mão de obra pré-capitalista, onde não há o envolvimento de assalariamento, e se usava escravos. Nas estâncias, o gado era criado solto, e esse gado tinha uma época de invernada, onde ele passava engordando no campo, depois esse gado era levado a pé por tropeiros até Sorocaba, passando pelas paragens de Lages, pela vacaria dos Pinhais e estabelecendo o caminho em direção a Sorocaba. Entretanto, com as perdas que se tinha em relação a isso, na segunda metade do século XVIII, percebam, só depois de por volta de 1760 a 1770 é que as estâncias de criação de gado passaram a conviver com as charqueadas. É a partir da segunda metade do século XVIII,
principalmente a partir de 1780, que nós passamos a ter as charqueadas, onde o gado era abatido, já se fazia a courama e aí já se desenvolvia uma outra atividade, e se transformava a carne em charque, se utilizando fundamentalmente do sal, que era importado de regiões do Rio Grande do Norte e até da Europa. A charqueada, ela foi a essência da própria atividade pecuarista até o século XX, quando, na charqueada, utilizando-se fundamentalmente mão de obra escrava. Na charqueada, a base da mão de obra era a escravidão africana. As principais charqueadas ficavam em Porto Alegre, em Rio Grande e em Pelotas, cidades portuárias. Depois o charque já era levado primeiro para a área das Minas Gerais e depois, no século XIX, para as atividades ligadas ao café. E só no final do século XVIII, só no final do século XIX, início do século XX, é que nós tivemos a introdução tecnológica da frigorificação. Primeiro nas áreas platinas, que foram históricas concorrentes do Rio Grande do Sul, muitos dos conflitos, como a própria Guerra dos Farrapos, ali se estabeleceu, mas também nós tivemos a frigorificação aparecendo no Rio Grande do Sul, principalmente nas primeiras décadas do século XX. E aí, com a frigorificação, nós atingimos o quarto estágio, que foi o estágio industrial. Então, recapitulando, preia do gado chucro, estâncias de criação, paralelamente às estâncias, depois foi introduzida a charqueada e, por fim, a frigorificação. Com a frigorificação, o papel dos peões nas estâncias diminuiu, porque não havia mais a necessidade de se cumprir grandes distâncias arrebanhando o gado e levando esse gado em direção à charqueada. E junto com a frigorificação, um outro elemento que foi também decisivo para a diminuição da atividade do trabalhador peão foi a introdução da ferrovia. Pois aí o gado, por vezes, era embarcado nas estâncias mais na região dos Pampas e levado até as charqueadas de Pelotas, as charqueadas de Porto Alegre, levado esse gado até Rio Grande. A diminuição das atividades e da necessidade de mão de obra da peonagem acontece numa época em que ainda a cidade não tinha uma grande industrialização, o que acabou desagregando muitos desses peões nas décadas de 20 e 30. Criaturas que se tornavam muito facilmente ligadas ao banditismo que acontecia no meio rural. Tanto é que as práticas de crime no início do século XX, elas eram fundamentalmente rurais. E havia banditismo social no meio rural aqui no Rio Grande do Sul, de uma maneira parecida com aquele que se estabelecia no Nordeste através do cangaço. Por exemplo, quando o Amaro Juvenal nos conta no seu livro Antônio Chimango, Amaro Juvenal, que é o pseudônimo de Ramiro Barcelos, nos conta o Antônio Chimango, ele nos conta através das rondas que eram praticadas pela brigada na região rural do Rio Grande do Sul. Pois bem, no século XIX, o Rio Grande do Sul ele já foi transformado em capitania. O século XIX imperial, ele tem menor importância para nós para essa aula de Rio Grande do Sul, em termos de política, do que propriamente em termos de atividades de economia e, sobretudo, imigração. Porque o século XIX, em termos de conflitos territoriais com o Uruguai, de Revolução Farroupilha, isso já foi abordado nas aulas de Brasil e Império. Inclusive, repito, a aula de Revolução Farroupilha vocês têm à disposição no nosso site, na parte do período regencial e revoltas do período regencial. Clica lá e dá uma olhada. A outra situação é que o século XIX, ele trouxe para o Rio Grande do Sul os imigrantes alemães e italianos. Os imigrantes italianos e alemães, eles ocuparam territórios distintos. Os imigrantes alemães ocuparam principalmente a região dos vales. O Vale dos Sinos, o Vale do Paranhana, o Vale do Caí, o Vale do Taquari. Enquanto que os imigrantes italianos, bem que tentaram ocupar essas áreas também próximas aos vales, mas acabaram se dirigindo para a Serra Gaúcha. A ocupação do norte do Rio Grande do Sul, que aí já envolve uma colonização de imigração mista, de italianos, de alemães, de poloneses, a presença judaica, a presença de franceses, a presença de japoneses,
Essa ocupação do norte, ela já acontece na virada do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. O século XIX, durante o período imperial, nos trouxe primeiramente significativas levas de imigrantes germânicos. A primeira leva de imigrantes alemães veio para o Brasil em 1824 e chegou ao Rio Grande do Sul em 1825. Eram poucos casais que foram atraídos para uma área onde existia uma antiga fazenda real de linho-cânhamo, que era matéria-prima da indústria de cordas, a indústria cordoleira, e que durante o período colonial e os primeiros anos do século XIX foi trabalhado com mão de obra escrava, mas que acabou falindo. E nessa área onde nós tínhamos a antiga Estância Real, Fazenda Real de Linho-Cânhamo, aqui em São Leopoldo, foi fundada a primeira colônia de imigrantes alemães. Ali já se estabeleceram imigrantes que trabalharam para a policultura, criaram animais de pequeno porte, como galinhas e porcos, trabalharam com uma pequena agromanufatura, tanto da produção agrícola quanto da criação desses animais, e desenvolveram fundamentalmente o uso da mão de obra familiar, o que explica também por que as famílias de imigrantes, primeiro imigrantes alemães, depois imigrantes italianos, são bastante numerosas. Os imigrantes alemães, eles dedicaram-se à produção de hortifruti granjeiros. Procuraram não se envolver diretamente nem em grandes conflitos políticos e nem nos conflitos militares, embora nós tenhamos tido alguma pequena participação voluntária de imigrantes alemães na Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos que, por sinal, acabou servindo como um elemento de estancamento temporário da vinda de imigrantes teutos ou germânicos, para o território do Rio Grande de São Pedro. Com o final da guerra, novos imigrantes, novas levas de imigrantes alemães começaram a chegar, especialmente dirigidos ao Rio Grande do Sul, até porque na região do Vale do Paraíba e em algumas regiões de São Paulo, as primeiras iniciativas de imigração para o café foram aquelas conhecidas como imigrações de parceria, onde os fazendeiros do café lá da região do Vale do Paraíba e das proximidades de Taubaté acabavam tratando os imigrantes como se fossem escravos brancos. Por isso, muitos países europeus, como a própria Prússia, a Renânia, a Bavária, a Silésia, acabaram estimulando que os seus imigrantes se canalizassem para a região de Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul. E mesmo após a Lei de Terras de 1850 ter determinado a obrigatoriedade de compra para a ocupação de novas terras, os imigrantes alemães chegados entre 1850 e 1870 receberam gratuitamente terras. Acabaram se expandindo pela região dos vales e já no século XIX, uma atividade econômica bastante significativa já aparecia entre os germânicos, a atividade do comércio fluvial. O abastecimento da cidade de Porto Alegre, que já contava como uma cidade centenária, que já tinha a construção do seu mercado público, era feito basicamente por companhias de comércio de imigrantes alemães. São esses imigrantes alemães os primeiros capitalistas significativos aqui do território do Rio Grande do Sul. Porque, afinal de contas, esses caras, os charqueadores também tinham uma visão mais capitalista, mas usavam basicamente a mão de obra escrava, o que é uma antítese ao capitalismo propriamente dito. Mas os imigrantes alemães dessas companhias de comércio cruzavam os rios Jacuí, Taquari, Caí, Paranhana, Sinos, compravam produtos das comunidades alemãs das pequenas aldeias estabelecidas nessas imediações, compravam o produto agrícola in natura, compravam os produtos de uma pequena agromanufatura, como banha, salame, queijo, uma série de produtos derivados do leite, derivados dos porquinhos. Compravam também produtos de uma agromanufatura doméstica, alguns doces, algumas geleias, algumas chimias, algumas sobremesas, e revendiam esses produtos em Porto Alegre. Pagavam um baixo valor para os colonos e revendiam por um valor significativamente maior aqui em Porto Alegre. E essas famílias que acumularam esse dinheiro oriundo da especulação comercial acabaram se transformando logo depois nas primeiras famílias industriais. As primeiras indústrias do Rio Grande do Sul já surgem no final do século XIX e elas estavam diretamente ligadas a esses imigrantes alemães. Imigrantes alemães que, por sinal,
com a Lei Saraiva de 1881, que trouxe mais exigências censitárias, que proibiu o voto dos analfabetos, mas que estendeu direitos de participação política a imigrantes, os imigrantes alemães mais ricos começaram a ser incorporados à vida política do Rio Grande do Sul na virada do Império para a província, para a República, entre 1881 e 1889, quando foi proclamada a República. Em 1891 foi eleito, inclusive, um imigrante alemão, Karl von Koseritz, como vereador aqui em Porto Alegre. Os imigrantes alemães, portanto, contribuíram decisivamente com sua experiência para a multiplicação de atividades econômicas. Esses imigrantes já tinham sido trazidos justamente com um interesse, já desde o início, manifesto, desde lá em 1824, manifesto de branqueamento da população, mas também vieram com o intuito de diminuir a importância e o poder dos fazendeiros, frequentemente em conflito com o Império Brasileiro. Imigrantes alemães, que aí eu vou querer que vocês deem um destaque especial, conheceram um movimento de características messiânicas chamado Movimento dos Muckers. Ele está bastante manifestado para vocês aqui no livro de Rio Grande do Sul, entre as páginas 14 e 15. A revolta dos Muckers se estabeleceu em torno de Jacobina Menz, casada com George Mautner, e que acabou se transformando numa figura idealizada como uma espécie de profeta desses imigrantes que foram acusados de defenderem e valorizarem falsos santos, santarrões, o que em alemão significa Mucker. Foram primeiramente perseguidos dentro da própria comunidade de São Leopoldo, acabaram se destinando para o Morro do Ferrabras, onde acabaram destruídos não apenas por levas de imigrantes, mas pelas autoridades policiais e militares constituídas aqui no Rio Grande do Sul. Um episódio trágico ligado a essa imigração germânica. Os imigrantes italianos começaram a aparecer aqui no Rio Grande do Sul só por volta da década de 1870. Pagaram pelas terras e, já que os vales estavam ocupados, acabaram se dirigindo para a Serra Gaúcha, criando e ocupando colônias como Condideux, atual região de Garibaldi e Carlos Barbosa, Campo dos Bugres, a região da atual Caxias do Sul, Colônia Dona Isabel, na região da atual Bento Gonçalves, e foram ocupando territórios mais ao norte, como a colônia de Alfredo Chaves, que deu origem a municípios como a pequena Veranópolis e a grande Nova Prata, onde eu nasci. Infinitamente maior do que Veranópolis. Devemos ter mais de 500 habitantes a mais do que Veranópolis, segundo os últimos censos, e sem margem de erro do IBOPE. Fora que também Nova Prata é um grande centro de produção intelectual. Eu estou mentindo, mas isso é só uma autoafirmação. Bom, e também para indicar com os veranenses, ora. Aí a outra situação é a seguinte, aqui nós temos uma típica família italiana, nada apreciadora de vinho, como nos mostra a charge do Iotti. E aqui nós temos uma família italiana colocada já com a criação de pequenos animais, uma diversificação na produção agrícola, mas os principais produtos que os italianos desenvolveram quando ocuparam aquelas áreas no nordeste do Rio Grande do Sul, na região da Serra, foram primeiramente o milho. Com o milho não apenas se produzia a famosa bella polenta, la bella polenta così, mas também se criava animaizinhos como galinhas, que acabavam produzindo não apenas a carne, mas também os ovos. Criavam-se porquinhos com os quais se fazia a banhazinha, fazia salame, fazia copa, fazia culatello, fazia queijinho de porco. E também criavam-se vaquinhas com as quais se produzia o leite, se fazia o queijo, se revendia. E além dessas atividades, também tivemos a vitivinicultura. Os imigrantes italianos trouxeram consigo uma significativa contribuição do ideário anarquista presente no Rio Grande do Sul do final do século XIX e início do século XX. Um anarquismo que, por mais contraditório que possa parecer, tinha bastante influência cristã e que trouxe a noção do cooperativismo.
O cooperativismo, introduzido no Rio Grande do Sul pelos imigrantes italianos, apareceu primeiramente no interior do atual município de Caxias do Sul, na região de Forqueta, e depois nós tivemos a Cooperativa Vinícola Aurora, e diversas cooperativas se estabeleceram quando a atividade vitivinícola se transformou na principal. Assim como entre os imigrantes alemães, também nós tivemos o desenvolvimento de indústrias, moinhos, o desenvolvimento de atividades de metalurgia, de siderurgia, mobiliário entre os imigrantes italianos. Portanto, toda a primeira leva da industrialização, uma indústria simples, uma indústria de bens de consumo não duráveis, uma indústria de substituição de importações, ela foi a base do início da industrialização no Rio Grande do Sul. E há um destaque especial para a presença desses imigrantes alemães e italianos nessa circunstância. Durante a República Velha, nós tivemos também um movimento operário bastante influenciado pelos imigrantes italianos e também em alguma escala em imigrantes portugueses, espanhóis e alemães. Mas principalmente os italianos deram ao caráter anarquista do movimento operário na República Velha a sua presença e a sua identidade. No Rio Grande do Sul foi criada a Federação Operária do Rio Grande do Sul e grandes greves como a de 1917 foram suscitadas por esse movimento operário que, claro, sofria bastante repressão, sobretudo na época de Antônio Borges de Medeiros, o Antônio Chimango. Outros grupos de imigrantes, depois vocês vão observar no polígrafo de vocês, nós tivemos judeus chegando ao Rio Grande do Sul em 1904, aqui vocês têm um típico imigrante judeu, vocês já devem conhecer ele de algum lugar, aqui ele está bem mais novinho, mas essa é a foto que ele utiliza nos seus portfólios. Vocês já viram que este nariz, que está em 3D, é do professor Luiz Cotec, meu querido amigo e colega, lá no nosso curso Mótola. Tá aí o Cotec, esta flor de pessoa. A outra situação que eu quero destacar para vocês é a política no período imperial. Após a Guerra dos Farrapos, nós tivemos uma predominância do Partido Liberal no Rio Grande do Sul. A política foi sempre movimento da elite rio-grandense. E agora eu quero deixar bem claro para vocês a ideia de que durante o período imperial nós tivemos uma predominância do Partido Liberal, que depois esse mesmo Partido Liberal, liderado pelo Gaspar Silveira Martins, deu origem ao Partido Republicano Federalista. Os federalistas e outros grupos de oposição colocavam-se com o lenço vermelho e ficaram ao longo da República Velha conhecidos como maragatos. O primeiro grupo de oposição foi esse Partido Republicano Federalista, que surgiu a partir do Partido Liberal da época do Império. Gaspar Silveira Martins era seu líder. Depois nós tivemos o surgimento do Partido Democrático, ligado a Assis Brasil, outro líder maragato, o Partido Libertador de Raul Pila, outro líder maragato. Outro dos grandes líderes maragatos foi Ramiro Barcelos, o Amaro Juvenal. Enquanto que os pica-paus de lenço branco, e que depois receberam o nome de chimangos, estavam identificados com o Partido Republicano Rio-Grandense, que com a proclamação da República foi conduzido ao poder pelo seu líder máximo e primeiro, Júlio Prates de Castilhos. O Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, governou o Rio Grande do Sul de 1889 a 1930. Toda a República Velha. Toda. Somente em pequenos espaços denominados governicos ou governichos durante a Revolução Federalista é que nós tivemos pequenos espaços temporários pouco significativos de presença maragata. Agora, oficialmente, todo o governo da República Velha esteve vinculado às figuras dos pica-paus ou chimangos, os membros do Partido Republicano Rio-Grandense. A ideologia positivista aproximou os membros do Partido Republicano Rio-Grandense de várias lideranças do Exército Brasileiro, na medida em que uma das grandes escolas militares que existiam no Brasil está situada, que existiram no Brasil e existem no Brasil, está situada em Porto Alegre. Figuras como Deodoro da Fonseca, figuras como Floriano Peixoto, figuras como Sena Madureira e, posteriormente, figuras também históricas do Exército Brasileiro, como o Eurico Gaspar Dutra, como o Góes Monteiro, foram figuras que estudaram aqui em Porto Alegre.
E durante todo o final do século XIX, a ideologia positivista, ela estava manifestada tanto pelos militares quanto pelo Júlio de Castilhos, que inclusive era dono do jornal A Federação, onde fazia a propaganda abolicionista e fazia a propaganda republicana e colocava esse catecismo positivista a serviço do Estado. Grande parte das construções do Rio Grande do Sul, inauguradas na época do Carlos Barbosa, elas se estabeleceram com a ideologia positivista de inspiração. O próprio Palácio Piratini, o Teatro São Pedro, em estilo neoclássico, e os monumentos erguidos em homenagem a Júlio de Castilhos na praça que leva o seu nome, bem no centro de Porto Alegre, a Praça da Matriz, são identidades do positivismo. O próprio prédio da Biblioteca Estadual também tem bastante da identidade do positivismo. Júlio de Castilhos governou o Rio Grande do Sul de 1889 até 1898, depois faleceu em 1903. Júlio de Castilhos elaborou uma Constituição que previa, inclusive contradizendo a Constituição Federal, o que era permitido na República Velha, permitia a reeleição do presidente da província, o governador do estado, por prazo indeterminado. E Júlio de Castilhos fez dessa sua força de organização o marco para que os seus opositores o acusassem de atitudes ditatoriais e já no início do período republicano levassem a primeira das sangrentas guerras civis do período republicano no Rio Grande do Sul. A Revolução Federalista de 1893 a 95, também conhecida como a Revolta da Degola, colocou de um lado os que estavam no poder, que eram os pica-paus de lenço branco, e que tinham o apoio do presidente da República, Floriano Peixoto. E no lado oposto estavam os silveristas, os maragatos de lenço vermelho, com também os irmãos Aparício e Gumercindo Saraiva. Essa revolta extremamente violenta, conhecida como Revolta da Degola, inclusive foi levada até a região de Santa Catarina, com os maragatos tendo ocupado a região de Desterro, e que depois acabou sendo libertada pelo Floriano e transformada em Florianópolis. Com o apoio de Floriano Peixoto, os pica-paus de Júlio de Castilhos esmagaram os seus inimigos maragatos, Júlio de Castilhos permaneceu no poder e em 1898 adoeceu, cedendo lugar para o seu correligionário Borges de Medeiros, que cumpriu 5 mandatos de governador do estado do Rio Grande do Sul. Borges de Medeiros foi um homem identificado com as práticas da fraude eleitoral, identificado com a própria política dos governadores, que era um toma lá da cá com o governo federal, agraciava os coronéis que o apoiavam e que, como ele, eram identificados com o grupo dos pica-paus, dos chimangos, com cargos, com verbas, com obras, com apoio inclusive militar, e perseguia os seus inimigos políticos, como era o caso da elite maragata, que teve como seu principal líder Assis Brasil. Mas Borges de Medeiros não apenas foi repressor contra os seus inimigos de oposição, exerceu repressão severa ao movimento operário, exerceu repressão severa aos comunistas e tentou estabelecer um princípio de modernização, incentivando práticas de industrialização, práticas de transporte, inclusive ferroviário, e a modernização do Porto de Rio Grande, até porque o ideário do positivismo, que ele também professava, era um ideário identificado com o progresso econômico. Reuniram-se seus inimigos em 1923, diante de uma quinta eleição, fraudulenta, como sempre, era a época em que até os mortos votavam, para fazer a Revolução de 23, colocando em lados opostos os lenços vermelhos maragatos, os lenços brancos chimangos, e que novamente colocou o Rio Grande do Sul em uma sangrenta guerra civil. Essa guerra civil, que opunha maragatos e chimangos, ela chegou ao fim com o Pacto de Paz de Pedras Altas, o Castelo de Assis Brasil, pelo qual, no Acordo de Pedras Altas, Borges de Medeiros se comprometia a cumprir o seu 5º mandato e a não mais se candidatar à reeleição.
Foi isso que aconteceu. Em 1928, Getúlio Vargas foi eleito governador do estado. Getúlio Vargas conseguiu conciliar politicamente os gaúchos e fazer a Frente Única Gaúcha. Criou o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e começou a desenvolver o frigorífico rio-grandense. Apesar de ter criado a Frente Única Gaúcha, colocando no mesmo grupo Raul Pila, Cis Brasil e Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, evidentemente, não conseguiu dominar as próprias vaidades e os interesses pessoais desses líderes, desses caudilhos gaúchos. Getúlio Vargas conseguiu fazer com que eles se unissem para apoiá-lo em sua campanha presidencial em 1930 na Aliança Liberal. Mas em meio a essa política, Getúlio Vargas, que era um apadrinhado político de Borges de Medeiros, rompeu com o antigo caudilho, pois assim que as eleições de 1930 aconteceram e Júlio Prestes Paulista venceu as eleições, Borges de Medeiros reconheceu a vitória eleitoral de Júlio Prestes, o que deixou Getúlio Vargas indignado com a postura do seu antigo padrinho. Tanto é que com a Revolução de 30, Getúlio Vargas nomeou para ministro o grande inimigo de Borges de Medeiros, Assis Brasil. Algo que também não durou muito, não. E nomeou como interventor no Rio Grande do Sul Flores da Cunha, também um emergente político que de 30 até 34 foi aliado político de Getúlio Vargas. Em 1932, por ocasião da Revolução Constitucionalista, quando São Paulo tentou depor Getúlio Vargas, houve uma pequena mobilização militar de Borges de Medeiros e de alguns dos seus correligionários aqui no Rio Grande do Sul para apoiarem os paulistas. Tamanha era a briga estabelecida entre Getúlio Vargas e Borges de Medeiros. Também quero destacar para vocês que Flores da Cunha começou a trilhar um caminho próprio. E diante de uma personalidade difícil e do personalismo e autoritarismo do Vargas, Flores da Cunha, em 1934, foi eleito indiretamente, assim como Vargas o foi para presidente, Flores da Cunha o foi para governador. E no governo que estabeleceu entre 34 e 37, Flores da Cunha já não mais era um aliado político de Getúlio Vargas. Esse período também foi marcado no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil pela força do antagonismo do aliancismo. De 32 até 1937, nós tivemos a força da AIB, Ação Integralista Brasileira. Aqui no Rio Grande do Sul, nós não apenas tivemos um número muito grande de simpatizantes AIB, mas também nós tivemos um núcleo do Partido Nazista. O Rio Grande do Sul era um dos lugares do planeta, fora da Alemanha e fora da Europa, que mais tinham criaturas identificadas com o nazismo. Tanto é que frequentemente nós temos notícias de neonazismo aqui no estado. Assim como nós tínhamos também a força da ALN, Aliança Libertadora Nacional, que era socialista, e que em 1935 chegou a ter um núcleo formado no Rio Grande do Sul, liderada pelo Dionélio Machado. Em 1935 já a ANL foi colocada na clandestinidade. Depois nós tivemos, com o golpe do Estado Novo, o afastamento do Flores da Cunha e novos interventores foram conduzidos pelo Vargas. E aí, durante o período da era populista, eu já quero destacar para vocês aquilo que as provas costumam cobrar. No Rio Grande do Sul era muito forte a UDN, do próprio Flores da Cunha, do próprio Borges de Medeiros, do Oswaldo Aranha, mas também eram fortes o PSD, de Hildo Meneghetti, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que teve como seu principal líder no Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, fora os dois gaúchos que se tornaram presidentes da República, Getúlio Vargas e João Goulart, nesse momento. Justamente por ocasião da renúncia de Jânio e da crise da posse de João Goulart, de Jango, Brizola comandou a cadeia da legalidade, coisa que nós estudamos na aula de História da República Brasileira. Cadeia da legalidade contou, inclusive, com o apoio do comandante do Terceiro Exército no Rio Grande do Sul, General Machado Lopes. Brizola, que contava com o apoio de uma série de figuras importantes, como também governador lá de Pernambuco, na época, Miguel Arraes, do PSB. Entretanto, a solução pacificadora aceita pelo Jango, que foi a emenda parlamentarista, arrefeceu os ânimos e evitou o colapso maior que seria a guerra civil deflagrada com a legalidade. Em 64, Brizola também pretendia
resistir à ditadura militar, chegando a formar vários grupos militares chamados Clubes dos 11. O prefeito de Porto Alegre era Sereno Chese, que apareceu aqui ao lado de Leonel Brizola quando este regressou do exílio em 79. Sereno Chese Brizola planejava uma ideia de resistência, mas diante da negativa de Jango e diante da certeza que os militares norte-americanos estavam prestes a apoiar o golpe civil-militar de 64 com a Operação Brother Sun, Jango houve por bem não resistir, mas pelo sim, pelo não, o então governador do estado, Ildo Meneghetti, chegou a transferir a capital do Rio Grande do Sul para Passo Fundo, para evitar maiores problemas. Ildo Meneghetti que proferiu as seguintes palavras para justificar a saída da capital para Passo Fundo. Aqui na página 21 do nosso livro, citação de Fábio Kuhn, que foi meu professor na URGS, seu brilhante livro Breve História do Rio Grande do Sul. Meneghetti afirmava: só tem um caminho, de incorporar-me àqueles que em todo o Brasil lutam para restaurar a Constituição e o direito, livrando a nossa pátria de uma agitação comunista. De maneira pusilânime, Ildo Meneghetti transferiu a capital por uma semana para Passo Fundo, apoiou o golpe militar e permaneceu como governador do estado até 1966, quando começaram uma série de governadores indicados pela ditadura. Era assim que funcionava após o ato institucional número 3, a AI-3, que estabeleceu eleições indiretas para governadores dos estados e prefeitos das capitais. A partir daquele momento, nós tínhamos diretamente a indicação por parte do presidente da República de um nome que era simplesmente aceito pela ditadura, pelas assembleias legislativas. Era uma eleição dita indireta, mas era praticamente uma anuência, pois, invariavelmente, os governadores como Euclides Triquês, como primeiro Walter Perac Barcelos, Euclides Triquês e Simval Guazelli, ali estavam colocados. Durante o governo de Simval Guazelli, nós tivemos a presença muito forte da Operação Condor no Rio Grande do Sul. Articulada e idealizada pela CIA, a Operação Condor, ela consistia na articulação das polícias políticas das diversas ditaduras do Cone Sul, que se uniam para localizar e capturar os inimigos das ditaduras, onde quer que eles estivessem. A partir do Chile de Pinochet começava essa articulação e no Rio Grande do Sul nós tivemos a prisão dos ex-guerrilheiros tupamaros Lilian Celiberti e Universindo Dias pelo delegado Pedro Selig do DOPS. Nós tivemos a atuação bastante significativa de deputados, de delegados do DOPS, não só a figura do Pedro Selig, mas vários outros delegados e diversos aparelhos do DOPS foram estabelecidos no Rio Grande do Sul, num dos estados onde mais fortemente foi praticada a tortura e violados os direitos humanos pela ditadura militar, com o consentimento e o apoio de uma série de civis, inclusive de meios de comunicação aqui do Rio Grande do Sul, que basta a gente resgatar e olhar os editoriais de jornais da época e nós identificaremos muito bem quais eram esses meios de comunicação que davam sustentação ideológica ao regime militar aqui imposto e às atrocidades cometidas violando os direitos humanos, algo que até hoje no Brasil não foi punido. Um outro episódio marcante se deu já no final da ditadura militar, durante o governo do Amaral de Souza, por ocasião da tentativa de inauguração da Praça Argentina, perto da Santa Casa, aqui em Porto Alegre, e que fica próxima à Casa do Estudante. Aqui fica a faculdade da URGS, a faculdade de administração, depois tem o prédio do direito aqui pertinho. O general Jorge Videla e o ditador brasileiro João Figueiredo, Videla era o ditador argentino e o Figueiredo estavam no Palácio Piratini, almoçando com o governador Amaral de Souza, enquanto havia uma preparação para a inauguração da Praça Argentina. Dezenas e dezenas de estudantes, centenas de estudantes, deram-se os braços, tomaram as ruas e começaram a formar um cordão humano
com gritos contrários aos ditadores. Sabendo que a agitação se avolumava cada vez mais e que mesmo com a pancadaria proferida pelo pelotão de choque da polícia, os estudantes não diminuíam seu ímpeto, o general Jorge Videla voltou para a Argentina, para o seu núcleo ditatorial, sem ter inaugurado essa praça. E nem Videla, nem Figueiredo deram ar da graça nesta que foi uma vitória de uma manifestação pacifista dos estudantes gaúchos, liderada pela União Nacional de Estudantes. O primeiro governador eleito após a ditadura, já foi eleito, aliás, durante a ditadura, mas por eleições diretas, em 1982, PDS, a antiga Arena, elegeu Jair Soares como seu governador. Depois eu deixo com vocês a leitura dos últimos governos do Rio Grande do Sul, algo que dificilmente a prova da URGS costuma cobrar. Basta que vocês saibam que também o Rio Grande do Sul foi palco de grandes manifestações pelas diretas já, que acabaram sendo derrotadas na votação da emenda Dante de Oliveira e nós tivemos eleições indiretas em 85. Então deixo assim o meu abraço a todos, muito obrigado pela companhia virtual de vocês, cuidem-se, comportem-se, não consumam substâncias ilícitas e tenham uma maravilhosa prova. Fico à disposição de vocês nos plantões e nas nossas comunicações virtuais. Beijos a todos, arrebentemos na URGS.